Bem-vindo à minha jornada. Eu sou Neemias e esta é uma história de transformação e redenção. Imagine-se, se puder, na minha pele, um simples copeiro, distante de sua terra natal, cercado por lembranças dolorosas de um povo exilado. Essa é a minha realidade. Há muitos anos fomos levados cativos, afastados de Israel, por causa dos nossos pecados contra Deus. A repreensão veio por meio do rei Nabucodonosor, da Babilônia, cujas invasões devastaram nossa terra e levaram consigo nossos irmãos e irmãs em 3 ocasiões dolorosas. Você já ouviu falar do profeta Jeremias? Suas palavras ecoavam em nossos ouvidos, profetizando um exílio de 70 anos. Parecia inescapável, um destino selado pela nossa desobediência. Mas mesmo nas sombras da desolação, a promessa de retorno brilhava como uma estrela distante, uma esperança acesa no coração dos fiéis. Os anos avançaram implacáveis e ainda nos encontramos sob o jugo do cativeiro. O poder mudou de mãos. Nabucodonosor cedeu o trono para Artaxerxes, o rei persa. Enquanto isso, eu permanecia como um simples copeiro, incumbido das tarefas diárias na corte real. Meu lar estava em Shushan, a majestosa capital persa, onde a imponente cidadela erguia-se como guardiã dos segredos do império. Mas apesar de estar fisicamente presente na Pérsia, minha mente e meu coração estavam fixos em Jerusalém, a mais de 1.300 quilômetros de distância. Enquanto outros poderiam considerar minhas preocupações com essa terra distante como fúteis ou sem importância, para mim, eram tudo menos isso. O que poderia parecer uma obsessão incomum para um estranho se revelava como a paixão ardente de um homem cujo coração batia em sintonia com os desígnios divinos. Minha curiosidade não era apenas pelo estado das pessoas e da cidade. Era uma inquietude nascida da devoção aos propósitos de Deus e à restauração de sua morada terrena. Meu coração carregava o peso do destino do remanescente de Judá. Embora minhas próprias mãos não tenham experimentado o sofrimento que afligia meu povo, minha alma se unia a eles em solidariedade. Em um dia como outro qualquer, um dos meus irmãos de Judá chegou à corte, acompanhado por outros viajantes. Não pude conter minha inquietação e os interpelava ansioso por notícias do remanescente judeu que sobrevivera ao exílio e retornara a Jerusalém. As palavras que ouvi ecoaram como trovões no silêncio da corte. Eles estão em apuros, disse-me meu irmão com pesar. A cidade jaz em ruínas, suas muralhas derrubadas, seus portões carbonizados pelo fogo da desolação. Aquela notícia golpeou-me como um raio em um céu sereno. O termo sobreviventes pairava no ar carregado de desesperança e desolação, pois compreendi que uma cidade sem muros era como uma presa indefesa diante de seus inimigos, vulnerável às investidas dos que desejavam a sua queda. Sem defesa, sem proteção, Jerusalém estava à mercê do caos e da destruição. E a ausência de muralhas não apenas comprometia a segurança dos cidadãos, mas também abria as portas para o saque e a pilhagem, como uma presa exposta aos predadores famintos. Imagine o peso da incerteza sobre os ombros de cada habitante de uma cidade sem muros, onde o medo sussurra em cada esquina, onde a preocupação é uma sombra constante que paira sobre todos. Cada pai, cada mãe vivia com o coração apertado, temendo pelo futuro de seus entes queridos. E mesmo que o templo pudesse ser erguido das cinzas, o esplendor jamais se manifestaria, pois qualquer brilho de valor seria rapidamente roubado pela mão ávida do saqueador. Ao ouvir tais relatos sombrios, meu mundo desabou. A fraqueza me invadiu e minhas pernas cederam sob o peso do desespero. Chorei amargamente, sem consolo, durante dias a fio. Meu alimento era a angústia, minha prece, um clamor de aflição dirigido ao Deus do céu. Ó Senhor Deus do céu, eu implorei em desespero. Tu que és grande e temível, que mantens tua aliança de amor com aqueles que te amam e obedecem teus mandamentos, inclina teus ouvidos para minha súplica.
Confesso os pecados, não apenas meus, mas dos israelitas, da minha família e de meus antepassados. Agimos com perversidade, desobedecendo a tua lei entregue a Moisés. Mas tu prometeste, ó Deus, que se nos desviássemos, seríamos dispersos entre as nações. Mas se nos voltássemos para ti, seríamos reunidos novamente. Estende tua mão de misericórdia sobre nós, teu povo exilado, e traze-nos de volta ao lugar que escolheste como tua morada. E assim, humildemente, ergui minha voz diante do Todo-Poderoso, lembrando-lhe de sua promessa de resgate e restauração para seus servos fiéis. Ó Senhor, implorei em meu clamor, que tua mão poderosa continue a guiar teu servo, que teu ouvido esteja inclinado à prece deste humilde servo teu e daqueles que reverenciam teu nome. Concede, Senhor, sucesso a teu servo neste dia, e que tua graça brilhe diante deste homem diante do qual compareço. Não busquei solução entre os homens, pois sabia que somente nos caminhos do Altíssimo encontraria verdadeira resposta. Minhas orações fervorosas eram dirigidas ao único Deus que podia atender às minhas necessidades mais profundas, aliviando-me do fardo que pesava sobre meu coração. Como copeiro do rei, minha função transcendia o simples serviço de levar-lhe vinho. Era um papel de confiança e honra na corte real. Meu dever era proteger o soberano de qualquer ameaça oculta, provando os alimentos e bebidas antes que tocassem os lábios reais. A confiança depositada em mim era sagrada. Minha integridade era minha maior defesa contra o perigo, pois se um copeiro sucumbisse à tentação da traição, a vida do rei estaria em perigo iminente. Como copeiro do rei, era meu fardo e minha bênção ser consultado sobre uma miríade de assuntos que cruzavam os salões da corte. Após 4 longos meses de espera e fervorosa oração, finalmente veio o dia que marcaria uma virada para mim e para o meu povo. Meu semblante estava sombrio, enquanto eu carregava o peso da tristeza por Jerusalém em meu coração. Percebendo meu estado, o rei dirigiu-me a palavra, notando minha aflição. Por que esse semblante tão abatido, quando nenhum mal parece acometer teu corpo? Indagou ele, atento aos sinais de desalento em minha expressão. Na corte real, a tristeza era uma incongruência, uma dissonância diante da busca pela perfeição e pela felicidade que permeavam os corredores do poder. Esperava-se que a mera presença do rei fosse suficiente para dissipar qualquer sombra de preocupação. Era um ideal compartilhado por muitas cortes, onde a figura do monarca transcendia além do governante, tornando-se um símbolo de consolo e paz para seus súditos. O silêncio na sala ecoava minha apreensão, enquanto aguardava a reação do rei diante da minha sinceridade. Em seu olhar, vi o reflexo da minha própria angústia refletida. Ele poderia ter interpretado minha tristeza como um insulto grave, um desrespeito às expectativas de alegria e harmonia que permeavam os corredores do poder. No entanto, suas palavras ecoaram com uma seriedade que me surpreendeu, uma indicação de que ele estava genuinamente preocupado com meu bem-estar. A sombra da punição poderia ter se erguido sobre mim naquele momento, mas optei pela honestidade, ainda que isso pudesse resultar em consequências drásticas. Que o rei viva para sempre. Respondi com reverência, reunindo coragem para expressar a verdade que pesava em meu coração. Por que meu semblante não estaria marcado pela tristeza quando a cidade onde repousam os ossos de meus antepassados encontra-se em ruínas, com seus portões consumidos pelo fogo da desolação? O rei, cuja resposta poderia determinar o meu destino, dirigiu-me uma pergunta crucial, fazendo-me estremecer diante das possibilidades. Contudo, eu sabia que não estava sozinho naquela sala. Minhas preces silenciosas erguiam-se aos céus, depositando nas mãos do Senhor o desenrolar dos acontecimentos. Após uma breve súplica em meu coração, proferi minhas palavras, explicando a razão de minha tristeza e descrevendo a devastação que assolava Jerusalém.
E então, para minha surpresa e alívio, as palavras do rei não foram de condenação, mas de compaixão. "O que posso fazer para ajudar?" indagou ele, oferecendo uma ponte de esperança em meio às ruínas da desolação. O peso de 4 meses de fervorosa oração parecia repousar sobre meus ombros enquanto aguardava a resposta do rei. Com gratidão, percebi que minhas preces foram ouvidas, pois o rei inclinou-se favoravelmente para mim. "Se for do agrado do rei", murmurei, ciente da honra e da responsabilidade que me eram confiadas, "permita-me partir para a cidade de Judá, onde repousam os ossos dos meus antepassados, para reconstruí-la." O monarca e sua rainha, sentada ao seu lado, dirigiram-me perguntas sobre os detalhes da minha jornada. "Quanto tempo levará?" indagaram, buscando clareza sobre o plano que se desenrolava diante deles. E com uma alegria incontida, percebi que o rei estava disposto a me enviar, concedendo-me a dádiva de sua autorização real. Que honra! Não perdi tempo em minha resposta, pois durante os meses de espera não apenas conversei com Deus, mas também tracei minuciosamente cada detalhe do plano que se desdobrava em minha mente. "Se for do agrado do rei", prossegui, "expondo meus pedidos com clareza. Que eu receba cartas para os governadores do Transeufrates, garantindo-me um salvo-conduto seguro até Judá. E uma carta para Asaf, o guardião do Parque Real, para que ele me forneça madeira para as vigas dos portões da cidadela, da muralha da cidade e da residência que irei ocupar." Eu sabia o que era necessário, e cada palavra foi pronunciada com convicção, pois os 4 meses de espera me haviam preparado para este momento. E o rei, com generosidade, atendeu aos meus pedidos, abrindo as portas para a minha missão de reconstrução. A mão graciosa do meu Deus estava evidentemente sobre mim, pois somente o poder divino poderia ter orquestrado tal favor diante do rei. Tudo estava pronto, cada detalhe meticulosamente planejado e providenciado. Parti em direção aos governadores da região Transeufrates, portando as cartas reais que me asseguravam um salvo-conduto seguro. Comigo seguia uma comitiva de oficiais e cavaleiros do exército, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse em nosso caminho. Além disso, estava provido de suprimentos substanciais de madeira da Floresta Real, um gesto de generosidade e apoio do rei persa à minha missão. No entanto, mesmo nesse momento de preparação e expectativa, vislumbrei as sombras do desafio que se ergueriam diante de mim. Ao chegar ao posto dos governadores, deparei-me com Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, figuras que representavam uma ameaça latente à causa de Jerusalém e àqueles que se empenhavam por seu bem-estar. Seus olhos arregalados denotavam preocupação ao verem um indivíduo investigando os filhos de Israel e a condição de sua cidade. Enquanto Jerusalém permanecesse fraca e vulnerável, sua indiferença prevalecia, indiferentes ao sofrimento do povo de Deus. No entanto, sua oposição não me deteria, pois eu sabia que essa resistência não surgira no coração, nem na fase de visão, nem na fase de oração, nem mesmo na fase de planejamento. Era somente quando o progresso começava que os adversários se revelavam. E mesmo diante desses desafios, eu permaneceria firme em meu propósito de reconstruir o que havia sido destruído. Cheguei a Jerusalém envolto em grandes sonhos, renovada esperança e uma enxurrada de orações, amparado pela generosa assistência do rei persa. Embora minha chegada à cidade, acompanhado por uma escolta militar e carregando madeira da Floresta Real, não tenha passado despercebida, mantive silêncio sobre minha missão até o momento oportuno. Após 3 dias de silenciosa observação, sob a proteção da noite, juntei-me a alguns companheiros e me aventurei pelas ruas da cidade. Estava ali, em Jerusalém, pela primeira vez em muito tempo, sentindo-me finalmente em casa. À luz das estrelas, contemplei os muros da cidade, erguidos porém despedaçados pelo fogo da destruição.
Compreendi que antes de iniciar a tarefa árdua de reconstrução, era necessário encarar a realidade da devastação. Embora Jerusalém fosse um lugar de gratidão e louvor, com o templo restaurado e a adoração reiniciada, o lento progresso não podia obscurecer as feridas que marcavam a cidade. Reconheci que era essencial confrontar o que estava errado, mesmo diante das evidências de avanço. No entanto, mantive meu propósito em segredo, sem revelar minha presença ou meus planos às autoridades locais, sacerdotes, nobres ou trabalhadores, pois sabia que o povo de Jerusalém não estava passivamente à espera de um Salvador que restaurasse seus muros. Eles haviam aceitado a aparente impossibilidade da tarefa, resignados à ideia de que um problema de um século não seria facilmente resolvido. Anos de resignação haviam moldado a mentalidade do povo de Jerusalém, acostumados a conviver com a desolação que os cercava. No entanto, quando compartilhei minha visão com os líderes da cidade, uma energia renovada tomou conta do ambiente. Era evidente que eu não poderia enfrentar a monumental tarefa de reconstruir os muros sozinho. O apoio dos líderes era crucial para o sucesso do empreendimento. Diante deles, expressei a influência da mão graciosa do meu Deus sobre mim e relatei as palavras encorajadoras do rei persa. Deixei claro que essa não era uma empreitada pessoal, mas sim um projeto divino. E com coragem renovada, os líderes responderam afirmativamente: "Vamos começar a reconstruir." Assim o trabalho começou, e a esperança se tornou tangível entre nós. No entanto, nossa determinação despertou a zombaria e o desprezo dos inimigos de Jerusalém. Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, não tardaram em ridicularizar nossos esforços. Com sarcasmo, questionavam nossas intenções e insinuavam rebeldia contra o rei persa. Mas diante de suas provocações, permanecemos firmes, determinados a prosseguir apesar das adversidades. Tobias, com suas conexões na família do sumo sacerdote e sua influência sobre os sacerdotes, era uma figura poderosa na cidade. Curiosamente, seu nome significava "Javé é bom", uma ironia cruel considerando sua oposição à obra divina em andamento. Da mesma forma, Sanbalate estava enraizado nas famílias sacerdotais, através de seus casamentos. Esses homens, que deveriam ser meus aliados naturais como irmãos e cidadãos de Jerusalém, escolheram o caminho da resistência. A oposição, por mais desafiadora que fosse, tornava-se ainda mais dolorosa quando proveniente de irmãos. Sanbalate e Tobias buscavam minar nosso trabalho através do desprezo e do escárnio, desejando nos fazer sentir ridículos e tolos. Eles questionavam: "Você se rebelará contra o rei, revelando sua falta de fé no poder de Deus." Para eles, o rei persa era a figura suprema de autoridade, ignorando completamente o poder divino que estava por trás de nossa empreitada. No entanto, eu não me deixei abalar por suas palavras. Firme em minha fé, respondi-lhes: "O Deus do céu nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Mas quanto a vocês, não têm parte em Jerusalém, nem reivindicação histórica sobre ela." E assim, apesar das provocações e da oposição, avançamos com determinação, construindo. O sumo sacerdote e seus colegas, envolvidos com zelo na reconstrução, concentraram seus esforços na Porta das Ovelhas, uma das entradas principais da cidade. Conscientes da importância estratégica dos portões, locais frequentemente visados em ataques inimigos, eles iniciaram o trabalho de restauração em cada uma dessas entradas cruciais, prosseguindo a partir dali. E então, dedicamos essas portas reconstruídas ao Senhor, uma cerimônia de consagração para demonstrar que eram destinadas à glória e ao cuidado divino. Os sacerdotes compreendiam a importância de separar o sagrado do comum, reservando essas estruturas para a exclusiva adoração e proteção de Deus. Cada homem desempenhava um papel vital nessa empreitada.
Responsabilidade individual foi atribuída a cada pessoa ou família, incentivando a participação de todos no trabalho de reconstrução. Embora a maioria tenha abraçado suas tarefas com fervor, houve alguns que relutaram em se juntar ao esforço coletivo. Os homens da cidade de Tecoa, envaidecidos talvez por sua posição ou prestígio, recusaram-se a se juntar ao trabalho árduo. Orgulhosos demais para se submeterem, optaram por não se curvar diante da vontade do Senhor. A verdadeira questão, no entanto, residia na submissão. Estariam eles dispostos a se submeterem aos desígnios divinos? O portão de Achã, danificado pela destruição, foi restaurado não por construtores profissionais, mas por homens de diversas profissões que talvez carecessem das habilidades necessárias para tal empreendimento. Apesar das dificuldades e das potenciais desculpas para a inação, eles arregaçaram as mangas e se puseram ao trabalho. Mesmo que muitos duvidassem de sua prontidão ou capacidade, ergueram os muros de Jerusalém, instalando vigas e portas com fechos e trancas. Cada homem carregava consigo a responsabilidade pelo seu pedaço de muralha. Era claro para todos que cada um era responsável por uma parte específica do muro, e não desejavam ser vistos como negligentes em sua obra para Deus. O senso de compromisso e responsabilidade impelia cada um a dar o seu melhor, construindo não apenas uma fortaleza física, mas também um testemunho de sua dedicação ao serviço divino. Conseguimos reunir pessoas de diferentes origens e estaturas para trabalharem juntas, desde o humilde habitante de um único cômodo até os líderes e o sumo sacerdote, todos se uniram em prol do objetivo comum. Não me importava se alguém estava experimentando algo novo. Encorajei todos a começarem reconstruindo a partir de suas próprias casas e não rejeitei aqueles que tinham pecados ou mentiras em seu passado. Para mim, o importante era a disposição de contribuir para a restauração. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo os muros, ficou ofendido e enfurecido. Na frente de seus companheiros e do exército de Samaria, ele zombou de nós. O que esses fracos estão tentando fazer? Será que eles acham que conseguirão reconstruir o muro em um dia? Eles nem mesmo conseguem trazer de volta à vida as pedras queimadas dos escombros. Tobias, o amonita, ao seu lado, acrescentou insulto à injúria. Até uma raposa que subisse nele derrubaria esse muro de pedras. As palavras dos inimigos, por mais cruéis que fossem, continham um grão de verdade, o que as tornava ainda mais perturbadoras. Entretanto, ao invés de nos desanimar, esses ataques nos motivaram ainda mais a provar que éramos capazes de superar todos os desafios e concluir a obra. Como construtores, sabíamos que não poderíamos concluir a obra em um único dia. Nossas ferramentas eram modestas, longe do ideal. Em vez de entrar em debates ou formar comitês, tampouco enfrentei diretamente nossos inimigos. Em vez disso, dirigi-me a Deus em oração, clamando: ouça-nos, ó Deus, pois somos desprezados. Transforme seus insultos contra eles mesmos. Entregue-os como despojo em terra estrangeira. Não perdoe sua culpa nem apague seus pecados, pois eles lançaram insultos contra os construtores. Persistimos na reconstrução do muro, alcançando a metade de sua altura, impulsionados pelo ardor e dedicação de nosso povo. No entanto, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e o povo de Asdod não foram os únicos a reagirem. Enfurecidos ao descobrirem que os reparos nos muros de Jerusalém haviam começado e que as brechas estavam sendo fechadas, conspiraram juntos para lutar contra a nossa cidade e semear a discórdia. Agora, suas ações não se limitavam apenas a reclamações ou zombarias. Eles ameaçavam e planejavam violência, uma situação grave e preocupante que exigia nossa vigilância e determinação. O propósito do muro era proteger contra ataques violentos, mas agora parecia que a própria estrutura poderia ser uma fonte de perigo iminente.
Diante dessa ameaça, era natural que as pessoas se sentissem amedrontadas e preocupadas com a possibilidade de todo o seu árduo trabalho ter sido em vão. Os inimigos buscavam semear confusão entre o povo de Deus, cientes de que uma mente confusa é incapaz de avançar e realizar a obra divina. Essa estratégia era comum entre os adversários, que frequentemente distraíam seus oponentes com artimanhas em vez de mantê-los focados em Deus e em suas promessas. Entretanto, nós recorremos à oração, colocando nossa confiança no nosso Deus, e instituímos vigilância constante, dia e noite, contra nossos inimigos. Não permitiríamos que nada nos afastasse da comunhão com Deus. Embora os ataques persistissem, não perdemos a fé, confiantes de que Deus responderia às nossas preces. Eu estava decidido a não permitir que nem mesmo a segurança da luz do dia ou o cansaço da noite nos afastassem do trabalho. Essa postura enviava uma mensagem clara e poderosa. Estávamos comprometidos e confiantes de que, com Deus ao nosso lado, superaríamos todas as adversidades. Essa postura também transmitia uma mensagem aos nossos inimigos, deixando claro que não seriam bem-sucedidos em seus empreendimentos contra nós. A obra que Deus iniciou não pode ser interrompida, pois já está em andamento. Estamos dispostos a enfrentar noites sem dormir e dias exaustivos, pois estamos comprometidos em fazer o que for necessário para completar a obra. Essa postura é uma mensagem clara para Deus. Confiamos plenamente em sua orientação e agimos com uma fé viva, uma fé que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas. Nossa confiança e amor por Ele são evidentes em nosso compromisso e dedicação incansáveis. No entanto, as dificuldades persistiam. Além dos desafios externos, enfrentamos obstáculos internos. Houve relatos de que as forças dos trabalhadores estavam diminuindo e que o entulho acumulado tornava a construção do muro impossível. Essa notícia, vinda da tribo de Judá, uma das mais fortes e corajosas, foi um golpe duplo. Além de representar um desafio único, também foi uma fonte de desânimo para nós. Chegar à metade do caminho foi uma etapa delicada. Embora muito já tivesse sido feito, ainda havia muito por fazer, e a exaustão começava a se instalar. A reconstrução das paredes não consistia apenas em construir, mas também em limpar e remover o entulho que se acumulara durante o processo. Essa tarefa adicional demandava ainda mais esforço e energia, mas estávamos determinados a superar esses desafios e continuar avançando, confiantes de que Deus nos fortaleceria e nos guiaria até a conclusão da obra. As ruínas das paredes, abandonadas por décadas, haviam se transformado em depósitos de todo tipo de lixo. Era imperativo não apenas reconstruir, mas também limpar toda essa sujeira que se acumulava ao redor. As partes destruídas do muro e o entulho precisavam ser removidos para que as fundações fossem firmes o suficiente para suportar a reconstrução das paredes. Sem essa limpeza prévia, as paredes não resistiriam ao tempo e às intempéries. No entanto, enquanto nos dedicávamos a essa árdua tarefa, nossos adversários tramavam contra nós. Eles planejavam um ataque surpresa, determinados a nos matar e interromper a obra. O desânimo já pairava sobre os trabalhadores e agora a ameaça de violência só aumentava a tensão. Nossos inimigos sabiam que a única maneira de nos deter era eliminando-nos fisicamente. Felizmente, pessoas próximas a nós ouviram sobre esses planos malignos e nos alertaram. Os inimigos agiam sorrateiramente, mas Deus estava sempre no controle da situação. Essas pessoas leais, mesmo temerosas, entenderam a importância de compartilhar essa informação conosco. No entanto, mesmo diante dessa ameaça iminente, mantive minha calma. Minha serenidade talvez os desconcertasse, mas eu confiava plenamente em Deus e minha fé não vacilava diante das adversidades. Diante da ameaça iminente dos nossos inimigos, tomei medidas imediatas para proteger o nosso povo e as nossas famílias.
Posicionei guardas nos pontos mais vulneráveis da parede, equipados com armas para se defenderem. Depois de organizar a defesa, reuni os líderes e o povo e os encorajei a não cederem ao medo. Lembrei a todos da grandeza e do poder do Senhor e os incentivei a lutar não apenas por si mesmos, mas também por suas famílias e lares. Então, ordenei que todos vestissem suas armaduras, preparando-nos para o combate. Era hora de levar a sério a batalha e nos prepararmos com todas as nossas forças. Mesmo diante da adversidade, eu mantinha a confiança em Deus e incentivava os outros a fazerem o mesmo. Quando os nossos inimigos perceberam que estávamos alertas e preparados para nos defender, recuaram. Eles não queriam enfrentar uma luta difícil e estavam confiantes de que não conseguiriam nos vencer enquanto estivéssemos vigilantes e prontos para lutar. A nossa determinação e fé em Deus frustraram os planos dos nossos adversários e todos retornaram ao trabalho na reconstrução da parede, confiantes na proteção divina. Diante da crescente ameaça dos nossos inimigos, reorganizei nossas forças para garantir que pudéssemos defender a cidade enquanto continuávamos com a reconstrução. Metade dos meus homens assumiu a responsabilidade de trabalhar no muro, enquanto a outra metade recebeu armas e armaduras para proteger aqueles que estavam construindo. Os oficiais ficaram atrás do povo de Judá, prontos para oferecer suporte em caso de ataque. Instruí todos a estarem preparados para se unirem rapidamente em qualquer ponto do muro onde o som da trombeta fosse ouvido, confiando que Deus lutaria ao nosso lado. Além disso, organizei um sistema de turnos para garantir que houvesse sempre guardas de plantão, tanto durante o dia quanto durante a noite. Mantivemos uma postura vigilante, com cada homem equipado com suas armas, mesmo enquanto buscavam água. No entanto, apesar de nossos esforços, surgiram problemas relacionados à escassez de alimentos e às dificuldades financeiras enfrentadas por muitos. Alguns expressaram preocupações sobre como sustentar suas famílias diante da fome, enquanto outros enfrentavam dificuldades para pagar os impostos exigidos pelo rei, tendo que hipotecar suas propriedades para obter grãos. Embora minha história não estivesse diretamente ligada a questões financeiras, reconheci que esses problemas afetavam diretamente nosso trabalho de reconstrução e exigiam atenção e soluções adequadas. Os desafios financeiros enfrentados pelo povo eram multifacetados e complexos. Muitos trabalhavam arduamente na reconstrução das paredes, dedicando tempo e recursos à obra de Deus, mas negligenciavam as necessidades básicas de suas famílias. Além disso, a fome aumentava o custo dos alimentos, exacerbando ainda mais as dificuldades financeiras. A imposição contínua de impostos pelo governo, apesar do trabalho árduo do povo, tornava ainda mais difícil equilibrar as despesas. Embora esses impostos não fossem diretamente atribuídos a nós, reconhecíamos que representavam um fardo adicional para o povo. As dívidas contraídas para cobrir as despesas diárias resultavam em juros, deixando muitos incapazes de cumprir seus compromissos financeiros. A situação se agravava ainda mais com a prática injusta de alguns ricos que se aproveitavam da crise para lucrar com os menos afortunados, cobrando altas taxas de juros sobre empréstimos. Aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas eram forçados a entregar seus filhos como servos para saldar seus débitos, exacerbando ainda mais a pobreza e a desigualdade. Se não encontrássemos uma solução para esses problemas financeiros, a obra de Deus corria o risco de ser interrompida, não por causa dos ataques dos inimigos, mas devido à incapacidade do povo de sustentar suas próprias vidas. Era crucial agir de acordo com a vontade de Deus em relação ao dinheiro e aos problemas financeiros para garantir que o trabalho continuasse sem interrupções. Diante dos desafios financeiros enfrentados pelo povo,
Convoquei uma grande reunião para abordar essas questões. Durante a reunião, destaquei a prática injusta de alguns de vender seus próprios compatriotas judeus como escravos para os gentios, apenas para que eles fossem vendidos de volta aos seus irmãos. Essa exploração financeira era inaceitável e precisava ser interrompida. Diante dessa injustiça, tomei medidas para aliviar as dificuldades financeiras do povo. Decidi conceder empréstimos em dinheiro e grãos aos habitantes locais, enquanto instruí os nobres a pararem de cobrar juros. Além disso, ordenei que devolvessem as propriedades que haviam tomado como garantia pelos empréstimos, assim como os juros que haviam cobrado. Todos concordaram em cumprir essas medidas e prometeram fazê-lo. Para garantir que cumprissem suas promessas, fiz com que prestassem juramento diante dos sacerdotes e das autoridades. Também invoquei a maldição divina sobre aqueles que não cumprissem suas promessas, sacudindo as dobras do meu manto como um sinal do que aconteceria com os infratores. A Assembleia respondeu com um coro de amém e louvores ao Senhor. Todos estavam comprometidos em cumprir as promessas feitas e agir de acordo com a vontade de Deus. Com essas medidas, esperávamos aliviar as dificuldades financeiras do povo e garantir que a obra de reconstrução pudesse continuar sem interrupções. Após minha nomeação como governador de Judá, não aproveitei os privilégios e benefícios que poderiam estar associados a esse cargo. Diferentemente dos governadores anteriores, que tributavam pesadamente o povo, exigindo grandes quantidades de prata, comida e bebida, eu não segui esse caminho. Em vez disso, concentrei-me totalmente no trabalho de reconstrução das paredes de Jerusalém. Todos os meus esforços estavam dedicados à obra do Senhor. Não busquei adquirir terras ou enriquecer-me às custas do povo. Além disso, fiz questão de não impor demandas excessivas sobre a população, especialmente considerando o fardo que eles já carregavam sob governos anteriores. Em minha posição como governador, hospedei muitos judeus e autoridades em minha mesa diariamente, oferecendo-lhes refeições generosas. No entanto, nunca usei minha posição para exigir mais do que era razoável, especialmente porque sabia das dificuldades enfrentadas pelo povo. Quando nossos inimigos, liderados por Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, souberam que as brechas nas muralhas de Jerusalém haviam sido fechadas e que a reconstrução estava completa, eles perceberam que sua oposição inicial não tinha sido suficiente para deter nosso progresso. Apesar de as portas e portões ainda não estarem pendurados nas muralhas naquela época, Sambalate e Gesem me convidaram para um encontro entre as aldeias do plano de Ono. No entanto, percebi que eles tinham más intenções por trás desse convite. Por isso, respondi-lhes enviando mensageiros, explicando que estava engajado em uma grande obra e não poderia me desviar dela para um encontro. Essa resposta foi repetida várias vezes, pois eles continuavam insistindo. Eu estava determinado a não cair em suas armadilhas e a não me distrair do meu trabalho. Mesmo quando Sambalate tentou me enganar, enviando uma carta aberta, alegando falsamente que eu estava planejando uma rebelião e almejando tornar-me rei, mantive-me firme em minha resposta, refutando suas acusações infundadas. Ele tentou nos amedrontar, dizendo que nossas mãos ficariam fracas e que não conseguiríamos completar a obra. Mas recorri a Deus em oração, pedindo-lhe que fortalecesse minhas mãos. Eu não me envolvi em uma defesa detalhada contra as acusações de Sambalate, pois sabia que ele não seria convencido por fatos ou evidências. Ele estava interessado apenas em nos fazer ceder às suas demandas, e eu me recusei a fazer isso. Não adiantaria tentar convencê-lo de que ele estava errado. Em vez disso, mantive-me firme em minha determinação de seguir adiante com a obra que Deus me incumbiu de realizar. Percebi claramente que a estratégia dos nossos inimigos era espalhar calúnias para nos intimidar e semear o medo entre nós. No entanto, decidi não ceder a esse medo.
Os inimigos podem tentar nos fazer sentir medo, mas a escolha de ceder a esse sentimento cabe a nós, e eu recusei essa opção. Mesmo assim, as tentativas de assassinato não cessaram. Certa vez, quando fui visitar Semaías, que estava confinado em sua casa, ele sugeriu que nos refugiássemos juntos no templo para escapar dos nossos inimigos, que estavam planejando nos matar durante a noite. No entanto, eu rejeitei essa ideia. Não acreditava que um homem como eu devesse fugir com medo e se esconder, muito menos buscar santuário no templo para salvar minha própria vida. Decidi enfrentar os desafios com coragem, confiando em Deus e em sua proteção. Shemaia tentou instilar o medo em meu coração e me convencer a desobedecer a Deus por causa desse medo. No entanto, permaneci firme em minha fé e determinação, recusando-me a agir movido pelo medo e mantendo-me fiel aos princípios que Deus me ensinou. Ao analisar a situação com discernimento, percebi que seguir o conselho de Semaías e buscar refúgio no templo seria uma desobediência a Deus. Concluí que Semaías não foi enviado por Deus, mas sim pelo inimigo, com o propósito de me intimidar e induzir ao pecado, para assim manchar minha reputação. Entendi que a profecia de Semaías não era divina, mas sim uma armadilha do inimigo para me desacreditar. Quando a notícia da conclusão do muro se espalhou, os países vizinhos ficaram alarmados e perderam a confiança, sabendo que o muro havia sido reconstruído com a ajuda de nosso Deus. A rapidez com que a tarefa foi concluída foi surpreendente. Apenas 52 dias para reconstruir as paredes que estiveram em ruínas por mais de um século. A falta de ação durante todo esse tempo levanta a questão: por que o trabalho não foi realizado antes? Não foi por falta de conhecimento do problema ou falta de desejo por parte dos habitantes de Jerusalém de terem suas muralhas restauradas. Todos testemunharam a destruição das muralhas e suas consequências para a cidade. No entanto, ninguém tomou a iniciativa de reconstruir os muros até aquele momento. A conclusão bem-sucedida do muro desanimou profundamente os inimigos de Jerusalém. É uma vitória gloriosa desanimar os adversários do povo de Deus e vê-los desencorajados por um tempo. A conclusão bem-sucedida do muro não apenas desanimou os inimigos, mas também demonstrou claramente que Deus estava agindo na obra. A cidade fortificada e segura de Jerusalém se tornou um testemunho para as nações vizinhas sobre o poder e a fidelidade de Deus. No entanto, alguns dos nobres de Judá não hesitaram em se associar a Tobias, nosso inimigo, apesar de sua oposição ao muro. Esses nobres tinham laços familiares com Tobias, o que possivelmente influenciou sua lealdade. Além disso, eles trocavam correspondências com Tobias, relatando suas atividades e ouvindo suas respostas. Muitos em Judá prestavam juramento a ele, o que demonstrava uma aliança preocupante com o inimigo. Após a conclusão do muro, nomeei porteiros, músicos e levitas para seus respectivos papéis. Os levitas e cantores desempenhavam um papel crucial na orientação do povo na adoração a Deus. As muralhas de Jerusalém não foram reconstruídas apenas para fins estéticos, mas para permitir ao povo adorar a Deus de forma mais gloriosa e com maior liberdade. Para garantir a segurança da cidade, designei meu irmão para liderar Jerusalém, juntamente com Ananias, o comandante da cidadela, homens honrados que temiam a Deus. Estabeleci regras estritas para a abertura e fechamento dos portões, determinando que eles só seriam abertos após o aquecimento do sol e fechados enquanto os porteiros estivessem de serviço. Além disso, nomeei moradores de Jerusalém como guardas, distribuindo-os em diferentes postos e perto de suas próprias casas. Embora a reconstrução das paredes tenha sido uma grande vitória, a segurança da cidade exigia vigilância contínua e cuidadosa.
Era fundamental garantir que os portões fossem abertos e fechados no momento certo, pois a segurança da cidade dependia disso. Após a reconstrução das muralhas, Jerusalém estava esparsamente povoada e muitas casas ainda não haviam sido reconstruídas. Deus me instruiu a reunir os nobres, líderes e o povo para registrar suas genealogias, visando promover o crescimento e a prosperidade da cidade. Nesse ínterim, ocorreu um evento grandioso, um reavivamento espiritual. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça em frente ao portão das águas e solicitou a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, conforme ordenado pelo Senhor a Israel. Esdras, o sacerdote e estudioso da lei, leu o livro para a assembleia, composta por homens, mulheres e todos os que podiam entender, desde a manhã até o meio-dia. Todos ouviam atentamente as palavras da lei de Moisés, demonstrando um profundo interesse espiritual e um desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. Após a leitura da lei de Moisés, que servia como um manual de instruções para a vida espiritual de Israel, tanto eu quanto Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com os levitas responsáveis por ensinar o povo, dirigimos palavras de encorajamento à multidão. Apesar das lágrimas que derramaram ao ouvirem as palavras da lei, enfatizamos que aquele dia era sagrado para o Senhor e uma ocasião de alegria, não de tristeza. Encorajamos o povo a se alegrar no Senhor e a compartilhar suas bênçãos com aqueles que não tinham provisão. Além de liderar a reconstrução física de Jerusalém, também me dediquei à reforma religiosa em Judá. Reconheci a necessidade, desenvolvi um plano claro e consegui mobilizar outros para me ajudarem nessa causa. Minha vida é um testemunho de fidelidade e perseverança, mostrando que é possível realizar grandes feitos quando se mantém a fé e a determinação. Essa é uma história de resiliência, fé e dedicação. Neemias, mesmo vivendo longe de sua terra natal e em um ambiente onde a crença em Deus não era predominante, nunca abandonou sua fé no Deus de seus antepassados. Ele foi um guerreiro na oração, intercedendo pelo seu povo e mantendo viva a esperança de um retorno à sua terra e à presença de Deus. Neemias demonstrou um compromisso incansável com seu povo e sua missão de reconstruir não apenas as paredes físicas de Jerusalém, mas também a fé e a devoção do povo a Deus. Sua história é um testemunho inspirador de como a persistência, a confiança em Deus e o amor pelo próximo podem superar desafios e alcançar grandes realizações. Neemias é um exemplo de liderança centrada em Deus e serviço ao próximo.